Bom dia, bem-vindos à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje vamos olhar para um conjunto de temas que estão a marcar esta semana. Vamos fazer o balanço de 2012 e daquilo que tem sido a atuação dos parceiros sociais, mas vamos também olhar para declarações recentes, nomeadamente do responsável do FMI em Portugal e também da supervisão bancária. Começamos exatamente por aí. São convidados desta edição Jorge Lander Vaz e Nelson Brito. Agradeço aos dois a vossa presença. Nelson, começo por si para lhe perguntar, nesta madrugada de quinta-feira, a Europa chegou a um acordo, o Ecofin chegou a um acordo relativamente à regulação bancária. Grande parte daquilo que são os maiores bancos portugueses ficam na alçada deste organismo ou deste novo regime de supervisão. Há aqui um passo importante dado antes do final do ano, no sentido de tentar iniciar um caminho de separação de riscos financeiros de riscos da dívida soberana. Sim, eu acho que esse é o passo, mas acho que é um passo mais do que este acordo provavelmente poderá significar o princípio de passar mais confiança aos mercados financeiros, mas acima de tudo o princípio de uma Europa ainda mais unida e provavelmente também um euro a partir daqui sem turning back, ou sem volta atrás. E é apenas mais isso que este acordo pode ter significado. Ainda não há muitos detalhes. Estou para tentar entender o que é que isto significará para os ingleses e o que é que os ingleses possam ter conseguido aqui negociar para salvar alguma supervisão sobre a sua praça financeira, mas acho que é positivo, acho que marca uma direção que a Europa quer seguir, não mais do que isso. Acho que e rapidamente os mercados também vão perceber que não é mais do que esse pequeno detalhe, mas que é um detalhe importante. Professor Lander Vaz, que análise faz deste passo que foi dado? Este passo, no fundo, aprofunda de alguma maneira digamos, aquilo que o mercado financeiro único determinou a partir de 1 de janeiro de 93, ou seja, a criação de um mercado de prestação de serviços financeiros na Europa, na União Europeia, e, portanto, com liberdade de circulação de capitais. A supervisão, nos termos da legislação europeia, ficou competência dos bancos nacionais, dos bancos, ou seja, a supervisão efetuada pelo país de origem, os bancos centrais nacionais. Aqui há agora uma transferência, ou parece haver uma transferência de responsabilidades em matéria de supervisão para uma entidade, para o Banco Central Europeu, ou uma agência que seja criada junto do Banco Central Europeu. No fundo, o que nós vemos é o aprofundamento da Europa bancária, a integração da Europa bancária, e o resto está de fora. Ou seja, é mais importante aquilo que não é feito do que aquilo que é feito. Aquilo que não é feito é integração fiscal. Portanto, vamos continuar com um orçamento miserável, que não representa mais de 1% do PIB da União Europeia, 1 ponto qualquer coisa. Vamos continuar com, digamos, mecanismos financeiros orçamentais que não são eficazes, ou que não têm demonstrado a eficácia que se deseja. Vamos continuar sem uma transferência fiscal dos mais ricos para os mais pobres, o que é, num processo de integração, é fundamental, que seja assegurada de uma forma automática e não debaixo do insulto, que é tratar os outros por mal comportados, não é? Vamos continuar sem políticas económicas coordenadas e integradas na União Europeia, aprofundando a miséria e o desespero de alguns em favor da riqueza de outros. E vamos continuar sem instrumentos de união política que, naturalmente, teriam que ser aprofundados, avançando num processo de integração. Portanto, aquilo que estamos a ver é a Europa dos bancos e com menos Europa dos cidadãos, com menos Europa dos governos, com menos Europa de políticas económicas e com menos Europa política. E, portanto, eu não vejo que se tenha dado um passo. Deu-se provavelmente um passo atrás. Porque, apesar de poder ser visto que uma supervisão bancária centralizada pode melhorar a supervisão, veja-se, enfim, a incapacidade de a supervisão efetuada por bancos centrais nacionais não ter tido os resultados que dela se esperaria. Mas, quer dizer, é uma notícia para encher páginas de jornais em fim de ano, e que resulta da pressão dos próprios bancos, porque os bancos querem aceder a fundos estruturais
diretamente, ou seja, querem mais dinheiro dos contribuintes da União Europeia e efetuaram uma pressão muito forte sobre a Comissão Europeia e sobre o Banco Central Europeu para lá chegar. Esta é uma porta, aceitam supervisão, que apesar de tudo deverá ter sempre uma componente de bancos centrais nacionais, mas o que estão a olhar é para o dinheiro dos contribuintes europeus, não é? Nelson, o segundo ponto da nossa agenda tem que ver com as declarações do responsável do FMI em Portugal. Ontem, a Bebe Selassie veio dizer, enfim, várias coisas, uma delas que 2/3 daquilo que é o ajustamento da economia portuguesa está feito, falta 1/3, que há sinais positivos daquilo que é a retoma da economia portuguesa, eventualmente no final do ano que vem. A pergunta que lhe faço é, a partir de janeiro, grande parte das empresas vão ser sujeitas a um processo muito duro, nomeadamente de gestão de liquidez logo a partir do início do ano, pagando parte daquilo que são os subsídios de Natal e também de férias ao longo dos 12 meses. A pergunta que lhe faço é, consegue ver esses sinais positivos de recuperação da economia portuguesa ao longo do ano que vem? Fazer bastante de futurologia, não é? Mas eu acho que ontem um dos parceiros sociais dizia a reação da decisão sobre o ponto de vista da lei laboral de passar as indenizações para 12 dias, dizia estou mais preocupado com o aspecto do consumo do que estou preocupado nesta altura com mais esta alteração na lei laboral. E isto, noutros tempos, seria realmente uma grande notícia, e ontem quase que não foi uma notícia. Eu acho que há um pessimismo muito grande de todos os empresários sobre o que é que será o ano 2013. Acho que, por um lado, esta notícia da supervisão bancária e o permitir a banca poder se financiar junto do BCE versus o ter que se financiar com apoios dos Estados a nível do Estado português é um detalhe, mas eu acho que é importante. Sobre o 2013 e sobre essa alteração macroeconómica para o final de 2013, eu gostava de ter o otimismo que tem o senhor do FMI. Não vejo esses sinais, antes pelo contrário, vejo o aumento do desemprego e vejo um aumento do desemprego à escala europeia e vejo um aumento do desemprego à escala nacional e temo que essa recuperação não venha a acontecer. Agora, acho que todas as alterações que o país fez durante o ano 2012 deveria permitir às empresas portuguesas poder acelerar o seu crescimento, mas sem consumo, e quem depende do mercado interno, como nós dependemos do mercado interno, é muito complicado. Em termos de cash flow, que é isso que estamos a dizer, se o timing de sabermos taxas de retenções de IRS, o timing de saber se o Orçamento Geral do Estado é ou não aprovado pelo Presidente da República, que vamos saber nos próximos dias, se tem que ser enviado para o Constitucional ou não, torna as coisas muito complicadas, porque nós estamos a começar ou estamos a acabar um ano sem saber quais são as responsabilidades que vamos ter a partir de janeiro sobre o ponto de vista das empresas. É muito complicado para um empresário, ao dia de hoje, não ter a mínima noção de saber quais são as responsabilidades que vai cumprir no final de janeiro. Hoje há imensas empresas com imensas dificuldades em conseguir cumprir os seus compromissos. Há imensas empresas com salários em atraso. Em janeiro, caso o Orçamento Geral do Estado venha a ser promulgado, as empresas vão ter que pagar 50% de subsídio de Natal, 50% de subsídio de férias aos seus colaboradores, dividido por os 12 meses. Ou seja, para quê? Para que o rendimento das pessoas não seja tão afetado pelo aumento das taxas do IRS. Será que o 90% das pequenas empresas que compõem a economia portuguesa terá essa capacidade de cumprir, terá essa capacidade de ter cash, ter dinheiro para pagar os salários? Porque o que está aqui a acontecer é o Estado, por sua vez, provavelmente para o mês de fevereiro, precisa deste dinheiro que as empresas vão entregar para pagar a todos os funcionários públicos os seus salários, mas não sabemos se em janeiro as empresas privadas terão essa capacidade. E será que a banca estará disposta a emprestar às empresas para que as empresas possam cumprir
esse compromisso já em janeiro. Eu acho que estamos sempre no mesmo. Nós não conseguimos comunicar que quando assinámos o memorando com a Troika, essa foi a nossa única salvação para que o Estado conseguisse cumprir as suas responsabilidades para com os desempregados, para com o Estado Social, para com os funcionários públicos. E agora estamos, como este Orçamento Geral de Estado para 2013, mais uma vez ataca os problemas que nós temos em termos de déficit muito pelo lado da receita, vamos poder criar aqui maiores problemas ainda. Por isso, é muito difícil, de certeza absoluta, para os empresários portugueses conseguir acreditar que 2013 seja um ano realmente de mudança, porque o crescimento económico tem muito a ver com o consumo e todas as medidas que nós estamos a adotar é a diminuição de rendimento disponível para o consumidor. Então significa que as pessoas vão ter menos dinheiro. Podem não ter menos dinheiro em janeiro, podem não ter menos dinheiro em fevereiro, mas vão ter menos dinheiro no verão, quando só receberem 50% do seu subsídio de férias. Vão ter menos dinheiro no Natal do próximo ano, quando só receberem 50% do seu subsídio de férias, porque tudo o resto já foi entregue durante o ano pelas empresas, espero eu, se elas tiverem a capacidade de se financiar e tiverem a capacidade de entregar esse dinheiro. Não sei, acho que estamos numa fase muito complicada, estamos numa fase que atingimos em Portugal 1 milhão e 300 mil desempregados, em que deste 1 milhão e 300 mil desempregados, que é a taxa real, nós sabemos que apenas 300 mil pessoas têm subsídio de desemprego. Nós sabemos que destas pessoas, cerca de 250 mil pura e simplesmente já desistiram de procurar emprego. Nós sabemos que temos, em termos precários, entre aspas, mais de 1 milhão de pessoas provavelmente a recibos verdes. Nós sabemos que temos 666 mil pessoas em que o seu trabalho é um part-time, ou seja, é um tempo parcial. Sabemos que mais de 600 mil pessoas, cerca de 640 mil pessoas, o seu vínculo laboral é um contrato a prazo. Isto são números brutais. São números que nunca nós pensámos vir a ver. E o que nós ouvimos todos os dias é mais desemprego. Ou seja na banca, seja em todos os setores, é muito complicado. Então eu acho que o país, e Rui, eu alonguei-me um bocadinho mais, mas entrando nos temas, eu acho que o país precisa realmente de ver aprovado o orçamento que tem, ver relançado a economia. Concordo perfeitamente que há que fazer uma reindustrialização, porque um país como o que nós acabámos por construir nestes últimos anos, em que 74% da nossa riqueza vem dos serviços, o nível de desindustrialização ou de industrialização que nós assumimos nestes anos é dramático. Ou seja, a nossa economia só já depende da nossa indústria cerca de 23%. Da nossa agricultura, 2,6%. Agora, mais vale tarde do que nunca. Mas vir falar de reindustrialização para criar emprego a esta altura do campeonato e quase um ano e meio depois do governo ter assumido responsabilidades, é difícil das pessoas acreditarem. É muito difícil das pessoas acreditarem e é muito difícil dos empresários acreditarem. Por isso eu acho que o país precisa de entrar em 2013 realmente com uma nova energia, com uma energia que contagie os empresários, uma energia que contagie os portugueses, para que seja realmente possível que as pessoas possam acreditar que o desemprego vai parar, que está numa curva descendente, mas que vai parar, e que vamos conseguir criar nos próximos anos emprego com mais qualidade, porque o emprego que nós temos conseguido criar nestes últimos anos em Portugal tem sido de máxima precariedade. E eu acho que todas as reformas que este governo teve a coragem de fazer e de cumprir, porque podíamos não ter conseguido, há muitas coisas muito positivas que nós conseguimos fazer neste último ano e meio, que foi conseguir cumprir o acordo com a Troika, que era super importante, foi conseguir recuperar a nossa credibilidade
junto dos mercados internacionais à custa da perda da nossa credibilidade no nosso mercado próprio nacional. Há agora que realmente perceber, foi feito tudo o que nós podíamos fazer sobre o ponto de vista laboral, foi feito o que nós tínhamos que fazer sobre o ponto de vista de justiça e agora vamos realmente investir no país e vamos mudar a perspectiva que nós temos para o futuro, porque o que nós estamos a assumir todos os dias é a perda de quadros competentíssimos que não encontram trabalho em Portugal e que estão a sair para o estrangeiro. Jorge Lander Vaz, comecemos pelo FMI. Que leitura faz das declarações da Abebe Selassie? Bom, nós temos visto vários FMIs. Não é? Temos visto um FMI que diz que, aliás, o próprio funcionário do FMI em Portugal, umas vezes diz que a austeridade sem crescimento não chega, mas ontem não falou de crescimento, falou só de austeridade. E, portanto, temos vários FMIs, temos funcionários a dizer uma coisa, os mesmos funcionários do FMI dizem umas vezes uma coisa, dizem outras vezes outra. Deixa-nos alguma perplexidade essa dissonância de discurso e deixa-nos também bastante perplexidade, digamos, a assunção de um papel político por parte dos funcionários do FMI. Porque, de facto, há uma interferência na esfera política nacional que não é desejável. Não é desejável. Os funcionários do FMI devem-se remeter a funções muito mais discretas e restritas e não devem andar a fazer política na praça pública. Os funcionários do FMI devem ser mais coerentes naquilo que fazem com aquilo que dizem. Ou seja, se falam em crescimento, devem propor um plano de crescimento para a economia portuguesa. Se falam de austeridade e prescrevem essa austeridade às próprias instâncias governativas, elegendo as áreas sociais como destinatários dessa austeridade, esquecendo-se, como disse Teodora Cardoso, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que o FMI, a Troika, englobando o FMI, não atacava os interesses que aprisionaram o Estado. Portanto, há aqui uma série de questões que têm a ver com o estado de ocupação do país. O país encontra-se sob ocupação, desde a ata dessa ocupação foi um memorando, não é? Encontra-se sob ocupação e, portanto, vive um período semelhante àquele de 1580, quando os espanhóis tomaram conta do país. Portanto, esta situação, estamos em época de dezembro, o feriado do 1º de dezembro até já foi suspenso, enfim, infelizmente, porque era um feriado importante da nacionalidade e, portanto, provavelmente nós, se for verdade aquilo que Klaus Regling propôs no Conselho Europeu e também o Presidente do Conselho Europeu propuseram que até estarem reembolsados 75% dos créditos do FEF, e isto é uma matéria que não passa na comunicação social, até estarem reembolsados 75% dos créditos, permanecerá uma troika em Portugal. Portanto, quando se está a dizer que a troika vai sair em 2014, está-se a preferir uma mentira. Porque toda a gente que diz isso sabe perfeitamente que vai haver um segundo resgate no próximo ano, porque só há 8,5 mil milhões disponíveis para cobrir o déficit do Orçamento Geral do Estado, que se vencem 24 mil milhões de dívida pública que não tem forma de ser financiada no funcionamento normal dos mercados e que, portanto, haverá um segundo resgate. E com o segundo resgate haverá um prolongamento da troika em Portugal. Portanto, o que se está a dizer que a troika vai sair em 2014 não é verdade. A troika vai ficar, se não ficar cá 60 anos como os espanhóis, eu ficaria muito admirado, porque nós estamos a criar aqui um problema de tal ordem, de natureza financeira. Repare-se que a dívida pública atinge a gloriosa, entre comas, a gloriosa cifra de 124% do PIB, ou 123,7% do PIB, das previsões, porque será mais que isso, com certeza, no próximo ano. Ora bem, em 1892, a dívida pública portuguesa tinha exatamente 124% do PIB, quando Portugal declarou bancarrota.
Portanto, há aqui 124% são misteriosos, é um número misterioso, porque de facto, provavelmente é o número da bancarrota, não é? Quando nós chegamos aos 124%, teremos, infelizmente, já numa situação lastimável, do ponto de vista da economia, como dizia o Nelson, e muito bem, a economia estará de rastos. Não haverá, se o Estado está à espera de cobrar mais IRS para cumprir os objetivos troiquianos, provavelmente poderá não o conseguir porque vão fechar mais não sei quantas empresas privadas e públicas também, não é? Públicas não sabemos, mas portanto vão fechar e portanto não haverá IRS entregue ao Estado. Portanto, nós estamos numa espiral recessiva. Já toda a gente viu isto. Eu não acredito que o Governo não saiba disto, que os responsáveis, o Presidente da República, toda a gente, a Troika, sabe que tudo é uma mentira. Tudo isto é uma hipocrisia e um cinismo muito grande. Porquê é que ninguém diz a verdade? Porque a verdade é revolucionária. E, portanto, não dizer a verdade é estabelecer um programa de desespero para as PMEs, para o tecido empresarial e para os cidadãos. Portanto, é um programa de aniquilamento da nacionalidade, é um programa de aniquilamento da soberania que está em curso. E, portanto, e contra isto, é preciso conjurados. É preciso conjurados do 1º de dezembro. É preciso conjurados. É preciso que, em nome deste país, que levou 870 anos, volta disso, que tem uma história secular, em nome deste país se levantem as consciências. Porque é um problema das consciências. Porque as consciências... Enfim, temos informação de que o Governo tem dificuldade de ir à rua e até os ministros têm dificuldade em ir a algumas coisas falar, porque a sala fica vazia já quando alguns ministros vão falar de determinados sítios. Quer dizer, a Igreja, embora de uma forma, enfim, portanto, os bispos, a Conferência Episcopal, veio dizer que não se percebia em que direção é que íamos, que era preciso explicar ao país que direção era esta, que a austeridade era esta. A austeridade tem um limite preciso, que é o saldo primário do orçamento ser positivo. Temos que chegar aí. Infelizmente, este governo, por incompetência, não chegou lá, porque já o devia ter conseguido. E devia ter conseguido em 2012. Ainda não consegue em 2012, em 2013, com a espiral recessiva que está a produzir, não conseguirá chegar a um saldo primário positivo. Mas aí a austeridade tem que parar aí. A austeridade não tem que ir, como diz Vítor Gaspar, até ao 0,5% de déficit estrutural em 2015, porque ele não consegue lá chegar. Só, quer dizer, em vez de ter duplicado o desemprego, vai triplicar o desemprego. Quer dizer, este programa de austeridade conduz a triplicar o desemprego no horizonte de 2 ou 3 anos. Portanto, o que é isto? Isto é a miséria da pior que há. Professor Lander Vaz, antes de partirmos para um breve intervalo, pegava aqui na questão da reindustrialização para lhe perguntar se é apenas um lema político que neste momento está em cima da mesa ou se vê condições reais para Portugal nos próximos anos, sem crédito, praticamente sem empresários, sem uma estratégia, conseguir de facto reindustrializar o país. Pois, isso é outra questão que devia-se começar por fazer uma autocrítica, no sentido que a União Europeia é que promoveu a nossa desindustrialização. A União Europeia pagou para nós fecharmos as fábricas de açúcar em Cruz. Para acabarmos com os barcos, para acabarmos com a agricultura. Para acabarmos criando cotas limitativas da produção leiteira, da produção de cereais. Mas os alemães e os franceses continuam a produzir açúcar de beterraba sacarina. Nunca deixaram de produzir. E nós importamos. Onde nós, aliás, éramos um produtor importante. Tínhamos 20% do consumo assegurado. E porquê é que fechamos Porquê é que acabamos com a produção de tabaco na Idanha e na Beira Baixa? A frota pesqueira, por exemplo. Porquê é que, por exemplo, a Rode, que era a principal empresa de calçado, a maior empresa de calçado do país, alemã, fechou? Porquê é que a Quimonda, que era uma empresa de alta tecnologia, alemã também entrou naquele processo que nós conhecemos? Além disso, a Europa, mas os submarinos venderam-nos. Mas os submarinos também precisávamos deles. Eu, por acaso, acho que os submarinos fazem falta. Não sou dos que acham que não fazem falta. 2 submarinos é o mínimo que a gente pode ter para assegurar a cobertura da soberania das águas territoriais e assegurar comunicações eficientes, submarinas e etc. Portanto, sobre esse assunto eu tive a oportunidade...
Agora, o que nós não estamos de acordo com certeza é com as luvas que foram pagas de cima dos submarinos. Não é? Isso é que não estamos, como foram pagas em cima dos panduros e dos aviões, etc, etc. Portanto, uma corrupção desenfreada que criou uma dívida ao Estado, vindo depois uns políticos de trazer por casa, dizer que vivemos todos acima das nossas possibilidades, não é? Porque não vivemos todos acima das nossas possibilidades. Só viveu acima das possibilidades quem criou dívida. Quem não criou dívida para si, para as suas famílias, não viveu acima das suas possibilidades. Dívida insuportável, dívida insustentável, não viveu acima das suas possibilidades. Agora, o país, sim, o Estado, tomado pelos interesses, esse foi o regabof. Foi o regabof de que fala o Primeiro-Ministro, que não é preciso entrarmos no regabof. Estávamos no regabof e continuamos no regabof. Então o Governo não tem o desplante de vir criar mais 90, foi o número que eu ouvi, mais 90 cargos intermunicipais, 90 taxos a pagar 4 mil euros e tem a ousadia, poupa nos tostões nas freguesias e depois vai gastar milhões em taxos para bois. Mas isto... Eu pego nesse assunto para partirmos para a segunda parte, porque é exatamente dessa avaliação que vamos falar também nesta segunda parte da Comissão Executiva. Parte agora para um breve intervalo, regressa num minuto. Até já.